Olá, pessoal. Vamos começar a nossa segunda aula sobre conhecendo os refletores de iluminação teatral. Hoje a gente vai falar do PC e do Fresnel. Lembrando que teve a aula número 1, que a gente falou sobre a PAR 64. E eu gostaria de agradecer à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e à Lei Aldir Blanc, que foi quem proporcionou essas videoaulas para vocês. Então, vamos lá. Eu sou o Lúcio Bragança Júnior, sou conhecido como Batata no meio teatral. Para quem não assistiu a primeira aula, então, assim, estou me apresentando novamente. E vamos falar um pouco sobre o PC, que é o PC é a abreviação de plano convexo, que é o nome do refletor. Por que plano convexo? Porque a lente que esse refletor utiliza, um lado dela é plano, é retinho, e o outro lado é convexo. Ele faz aquela barriguinha para frente. Esse é o tipo de lâmpada que utiliza esse refletor, que é um refletor que geralmente ele faz uma luz mais dura. Você tem uma luz mais focada, que ele faz um círculo focado. Geralmente esse refletor é utilizado para se fazer focos, para você, né, especificamente um lugar. Você usa também ele também às vezes é utilizado para fazer geral e contraluz, mas não tanto quanto a lâmpada par, como a gente falou na última aula. Ele é um refletor que a lâmpada dele é uma lâmpada que é a T19, que é o nome da lâmpada. E ela é uma lâmpada que ela é halógena. Ela é uma lâmpada que você não pode tocar com a mão sem estar protegida, sem estar usando uma luva, porque a gordura que tem na nossa mão, ela penetra nessa lâmpada, e isso cria uma bolha que acaba fazendo essa lâmpada queimar. Então, ou seja, basicamente não, estraga a lâmpada queima com o tempo. Então, você tem que estar sempre com ela protegida, sempre contar com luva. As lâmpadas novas, hoje em dia, elas vêm com um tecidozinho, um tecido que ele vem um tecido úmido, com um líquido específico para você limpar, que aí depois que você instala a lâmpada, você vai e passa esse paninho para dar uma limpada, para não deixar nenhuma, para não correr risco dessa lâmpada queimar. Ele é um refletor também que ele é bastante utilizado em teatro, como eu falei para você, fazer um foco, num cantinho que vai estar ali o ator sentado numa cadeira, por exemplo. Eu gosto muito de usar eles para fazer área. Você tem uma área na esquerda, uma área na direita, uma área no centro, você usa ele para definir essa área, para você isolar essa área, fazer essa área bem definida ali isoladamente. E ele é um refletor que ele tem mais acessórios do que a lâmpada par. Ele tem o porta-filtro, o porta-gelatina, como a lâmpada par também tinha. Ele também tem um outro acessório que é conhecido como bandor, que o que é um bandor? Ele consiste num acessório que você bota ele na frente do refletor e ele tem umas abas, ele tem 4 abas. Que depois eu tenho uma imagem também, eu vou botar a imagem para vocês do refletor dele com o bandor. O refletor já com o bandor. Que ele tem 4 abas que, se você deixar elas todas abertas, a luz sai perfeitamente. E para que serve o bandor? A gente faz recortes na luz. Por exemplo, quando você acende o refletor, o PC, é uma luz redonda. Com o bandor, você consegue fazer uma luz retangular, consegue fazer um triângulo, você consegue recortar a luz. E assim você bota a luz exatamente onde você quer.
E é uma coisa que, assim, o Bandora é bastante utilizado nesse refletor, tanto no PC quanto no Fresnel, que a gente vai falar em seguida. Ambos, eles têm uma diferença de um para o outro, que depois eu vou explicar qual é a diferença, mas nos acessórios eles são iguais. A carcaça deles é muito parecida. O plano convexo, a carcaça dele é um pouco maior do que o do Fresnel. É um refletor que a carcaça dele tem aproximadamente uns 40, 50 centímetros e o Fresnel tem uns 30 centímetros. Então, para diferenciar, porque eles são bem parecidos e confunde quando você vê assim, quando tem um monte junto, é fácil de confundir, porque você tem essa diferença, tem uma diferença na lente, que eu vou explicar depois, e tem essa diferença de tamanho, que ele é um pouco, o Fresnel é um pouco menor. O PC, tanto o PC quanto o Fresnel, eles têm o conjunto óptico deles consiste na lâmpada, num carrinho, que essa lâmpada, o bocal dela é preso num carrinho, que você tem um dispositivo atrás, que você roda, atrás da carcaça do refletor, que você roda e com isso você aproxima a lâmpada da lente ou afasta a lâmpada da lente. Para que isso? Por que tem isso? Porque com isso, com o aproximar e o afastar, você consegue regular o tamanho do foco. Quanto mais próximo chega da lente, o foco fica menor. Quanto mais distante, maior vai ficando o foco. A abertura do foco. Você consegue você consegue pegar uma área maior com a luz. E isso faz com que mude o tamanho. Você pode ter um tamanho pequenininho, como você pode ter um tamanho maior. Essas lâmpadas geralmente são refletores também de 1000 watts de potência. Tem PC e Fresnel também de 500. São uns refletorzinhos menores. Eles são 500 de potência, é a menorzinho. Geralmente são 220. Eu particularmente, eu nunca vi nenhum PC ou nenhum Fresnel que seja 110 a voltagem. Sempre todos os que eu vi são 220. É um refletor que ele tem outras lâmpadas. Eu trabalhei num teatro na Barra em que tinha muito PC e muito Fresnel de 2000. Era 2000 watts de potência. Ele é um refletor grandão, ele é bem maior do que o PC de 1000. E isso serve para você usar em espaços como era lá, que é um palco muito grande. É um palco lá que de boca de cena tinha quase 30 metros. Então, assim, é muito grande. Então, às vezes, o refletor fica muito alto. E o PC, ele é um refletor, tanto o PC quanto o Fresnel, quando é teatro muito grande, ele fica muito alto, a luz dele não chega com força no palco. Ele não chega com tanto brilho, não tem tanta força. Então, geralmente, o PC e o Fresnel, você vê em palcos menores. Você não vai ver num palco mega, um palco grande, usar esse tipo de refletor, porque ele não tem tanta potência para chegar lá, para fazer. E em peça teatral, se usa também bastante. Eles, principalmente para fazer alguns tipos de foco, se usa bastante PC, porque é o mesmo esquema, é um refletor que é um pouco mais barato que outros tipos, então, assim, é um refletor que tem bastante uso. E ele tem, como eu falei, ele tem essa lente, um lado é plano e o outro lado é convexo, por isso do nome plano convexo. E esse foi o PC. O Fresnel,
ele tem esse nome por causa do inventor, da pessoa que inventou a lente do Fresnel, que é um físico francês, que é Agustin Jean Fresnel, que é o nome dele. Então, assim, o nome Fresnel vem do inventor da lente, que tinha o nome Fresnel. E o que ele criou essa lente? Por quê? Ela é uma lente que ela tem uns anéis. Eu vou botar a imagem depois da lente para vocês verem a diferença de uma lente para outra. A do PC é uma lente lisa, a do Fresnel tem esses anéis. Esses anéis eles servem para espalhar mais a luz. Você abre mais a luz. E o Jean Fresnel, o Agustin Jean Fresnel, ele criou isso pensando para a utilização de farol marítimo, porque com esse tipo de lente ele conseguia espalhar mais a luz e com isso era mais fácil dos barcos, das embarcações verem a luz, perceberem que ali tinha um farol. Então, quando ele inventou essa lente, ele inventou ela para ser farol marítimo. Era um farol mesmo. Ela foi criada originalmente para isso, para ser um farol marítimo. E o refletor Fresnel, ele é muito utilizado em teatro também. Principalmente em teatro, o Fresnel, mais do que PC, você usa bastante para fazer geral. É bem legal, porque ele não fica uma luz marcada, ele não é uma luz tão dura, ele é uma luz que ele fica mais... Você consegue espalhar ela mais homogênea. Ele, como o PC, ele tem um carrinho para você que você consegue controlar a abertura, você pode abrir ele mais para ficar bem grandão, você pode fechar mais para ficar menor. E essa lente do Fresnel, esses anéis, eles foram feitos para você concentrar o brilho da luz no centro. Então, assim, ele é um refletor que o brilho da luz dele fica bem no centro da circunferência que você faz, que ele faz, Ronaldo. Porque a intenção da lente é essa. E como eu disse, é um refletor que ele usa bastante, que é bastante usado em gravações de TV, de série, cinema, essas coisas assim, porque na câmera ele pega bem e a câmera capta bem essa luz dele. E por ele fazer essa luz mais difusa, mais espalhada, é uma luz que cobre mais área, não fica aquela luz dura. O PC, por exemplo, o PC, quando você quer usar ele, quer que ele não tenha essa luz dura, você tem que botar um filtro, que a gente chama de difusor, que é um filtro que você bota para ele espalhar a luz, para ele difundir a luz. Então, ele quebra, não fica aquela luz, a luz não fica tão dura e não fica tão marcada, fica uma luz marcada. Se vocês depois botando as imagens, vocês vão ver que ele é uma luz que fica, principalmente a borda dela, a borda do PC é bem definida. O Fresnel já não. É uma luz, como ela é uma luz difusa, você não tem essa definição da borda. É como se fosse uma borda infinita. Você não tem a marcação, a delimitação de aonde termina ela. Porque você espalha basicamente por igual a lâmpada. E o PC, eu já fiz uma peça que foi chamada o Fascinante Gershwin, que operava a luz, que era uma luz também do Paulo César Medeiros, que a gente usava muito PC, muito para fazer foco, para fazer contraluz, para fazer. O PC é um refletor que você usa muito para fazer. É um refletor muito bom para fazer sombra chinesa, quando você ilumina por trás, para fazer aquelas sombras que faz no cenário, você bota ele atrás e projeta que se você chegar e aproxima. Quando você era criança com a lanterna, fica brincando com a mão para fazer aquela sombra na parede. Então, assim, às vezes você tem que projetar a sombra de alguma coisa
no cenário, numa cortina branca que seja, e o PC é um refletor que é muito bom para isso. Você consegue fazer uma sombra com uma definição muito boa. Você consegue ter, fica bem legal, fica bem bonito. E ele, nessa peça no Fascinante Gersh, a gente usava muito, tinha muito PC para fazer foquinho fechadinho no rosto. Era um cenário que era um cenário de ferro que tinha umas entradas pelo cenário, então ele ficava em cima dessas entradas, que, como eu falei, como o cenário não era muito alto, e fica muito bom, porque faz um brilho, fica um brilho bonito, fica uma luz bonita dessa lâmpada. E quando é muito alto, se for passar ali, se sair alguma coisa acima de 7 metros, ali, acima de 6 metros, você já perde muita luz, você perde muito brilho, você perde potência. Então, assim, não fica uma coisa tão bonita de se ver. O Fresnel é a mesma coisa. O Fresnel é a mesma coisa. O Fresnel, quando você está muito alto, a luz chega fraca já embaixo, ela já não chega uma luz com muito brilho. Então, assim, são refletores que, quando estão em teatros menores, eles funcionam bem melhor. É um refletor que, na locação, eles são um pouco mais caros que a lâmpada par, que a gente falou na primeira aula. É uma lâmpada que ela custa aproximadamente ali, 90, 100 reais, uma lâmpada dessa nova para se comprar. É uma lâmpada que tem uma durabilidade, dura bastante. Ela tem esse problema que tem que ter muito cuidado no manuseio dela, com a questão de não pode botar a mão na lâmpada, porque a lâmpada queima se você encostar, como eu falei, se você encostar sem a luva, a lâmpada ela vai criar uma bolha, ela vai queimar. Então, assim, tem que ser muito delicado para manusear ela. A hora de encaixar ela no bocal, dentro do refletor, principalmente, você tem que ter um cuidado, porque pode quebrar. Tem que ter esse cuidado para não tocar a mão nela. E assim, também um refletor que ele é bastante comum no Rider, como eu falei para quem não assistiu a primeira aula. O Rider é a lista de equipamento do teatro. A gente chama de Rider técnico. Então, assim, é a lista do que o teatro tem para te proporcionar quanto a equipamentos. E o PC e o Fresnel, junto com a lâmpada par, geralmente são os refletores que mais tem quantidade. Entendeu? Porque são refletores que são utilizados mais de forma geral, não para coisas específicas. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre os elipsos. E os elipsos são os refletores que você usa mais geralmente você usa para luz específica, para fazer recorte, coisa e tal. E o PC e o Fresnel você usa muito para isso, você usa muito para fazer. Eu já fiz algumas vezes corredor com o PC utilizando o Bandor, que é um momento bom para você utilizar o Bandor, porque eu precisava de um corredor recortado, eu precisava de uma luz retangular, não redonda. Aí você, na hora da afinação, como eu falei, que é a hora que você sobe para direcionar o refletor para onde você quer, você vem com um Bandor e fecha as abas laterais. E fechando as abas laterais, você consegue fazer uma luz retangular. Você consegue ter um corredor bem marcadinho, mais desenhadinho, entendeu? E o Bandora é uma coisa assim que às vezes é essencial para esse refletor, porque às vezes você não quer que a luz vá para o lado esquerdo, você só quer que ela fique ali do lado direito. Então você vai fechando, vai cortando até onde
vai o seu limite, até onde é o seu limite, até onde você quer que essa luz chegue. E é um refletor, como eu falei, que de locação tem um custo mais barato, e logo é um refletor que tem uma bastante saída, geralmente é bastante usado nas peças teatrais, em geral. Não é um refletor, às vezes, não é um refletor que é muito utilizado em show, por exemplo. A lâmpada par em show é bem mais utilizada também, por causa de fazer contra-luz geral, de fazer uma luz mais aberta. O PC Fresnel você vê usar pouco em show, mas no teatro em si, no meio teatral, usa-se bastante. É um refletor que é bastante utilizado. Depois eu vou botar, agora no final, algumas imagens e alguns vídeos de utilização desse tipo de refletor, tanto do PC quanto do Fresnel. Então, quem tiver alguma sugestão, tiver alguma pergunta para fazer, deixa no comentário, que depois a gente entra em contato e tenta responder tudo para vocês. Se tiver alguma dúvida, quem gostou do vídeo aí, compartilha com os amigos. E vamos lá que a gente vai para a próxima aula, que vai ser a nossa terceira aula, que vai ser falando um pouco sobre os elipsos, sobre o refletor chamado elipsoidal. É isso. Obrigado.